Devo, não nego, pago quando puder. Essa frase representa o direito de quem tem uma dívida de pagá-la quando for possível. No entanto, dependendo do prazo, o nome do devedor poderá ser incluído em um cadastro negativo. Saiba como isso funciona e acompanhe as dicas de como evitar o superendividamento. Mais de 63 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. O número representa 40,5% da população com idade entre 18 e 95 anos. Os dados são do indicador SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Alguns fatores contribuíram para esse cenário, como explica essa educadora financeira. O superendividamento, hoje em dia, ele é muito devido à questão econômica. Então, tem famílias que efetivamente estão perdendo renda. Então, há casos de casais onde um dos cônjuges perdeu o emprego, por exemplo, isso acaba acarretando uma redução da renda. E, claro, se não houver uma redução da despesa na mesmo montante, isso pode acabar gerando um endividamento que, se não for controlado, pode gerar um superendividamento. Muitas vezes, o superendividamento provoca a inclusão do nome do devedor em um cadastro negativo. É um direito de quem ofereceu o crédito utilizar esses bancos de dados. Mas existem regras para isso. O fornecedor ele pode incluir o nome do consumidor a partir da data do vencimento que ele não quitou a dívida. E o SPC ele envia uma carta de notificação simples, é uma carta simples, né? Para o consumidor notificando daquele débito. Ele concede o prazo dos 10 dias para ele poder efetuar o pagamento. Caso ele não tenha feito o pagamento, o registro automaticamente ficará ativo em desfavor daquele consumidor. Apesar de o desemprego e a perda de renda estarem entre os principais motivos para o descontrole financeiro e, consequentemente, para a negativação do consumidor, a especialista acredita que falta de educação financeira também é uma das causas. A educação financeira está começando no Brasil, mas ela está engatinhando ainda. Várias escolas já estão implementando algumas medidas, a Base Nacional Comum Curricular já prevê a inserção da educação financeira nas escolas, mas ela deve começar dentro de casa também. Essa falta de educação financeira provoca, inclusive, a negativação pela chamada dívida cruzada, aquela adquirida por empréstimo de cartão, cheque e até a aquisição de valores em bancos para outras pessoas, incluindo familiares e amigos. Na realidade, o que a gente tenta orientar é até empréstimo de cartão de crédito para terceiros. Isso é bom, é um assunto bem sensível, porque o consumidor ele tem que entender que se aquele cartão de crédito é de titularidade dele, se aquele cheque é de titularidade dele, ele que vai arcar com a dívida. Então, eu acredito que talvez seja o tipo de dívida mais perigosa, mas envolver até mesmo com outras relações bancárias, empréstimos, a pessoa tem que tentar se organizar na forma que o orçamento dela permite. Se o orçamento não permite, mas a dívida foi feita, o ideal é que o consumidor entre em contato com o credor e tente uma renegociação, avaliando bem o contrato. Se a dívida é em bancos, a portabilidade é um recurso a ser buscado. Caso não encontre alternativas, o nome pode ficar na lista negativa por até 5 anos, a contar da data da inclusão. O importante é que o consumidor organize essas contas bem detalhadamente, com todas as receitas e despesas, durante pelo menos um ano, para visualizar efetivamente quanto que sobra no final do mês para poder pagar dívidas. Só a partir desse detalhamento de contas, dessa planilha, é que o consumidor deve efetivamente buscar a renegociação de suas dívidas. Porque não adianta o consumidor fazer uma renegociação, começar a pagar uma dívida renegociada e não conseguir honrar seu compromisso.